O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o jornalista Paulo José Cunha. Paulo José Cunha é homem de televisão, já foi da mídia impressa, mas ele é hoje essencialmente um TV man, né? Então, Paulo José, ele já foi da Globo, já foi diretor da TV Câmara, e hoje a TV Câmara, como todos sabem, é um grande exemplo nacional e eu acho que até internacional também de TV pública, da eficiência, da eficácia, da excelência da TV pública. Então, Paulo José, eu gostaria primeiro que você contasse para a gente um pouco da sua experiência, né, na TV Câmara, da qual você foi diretor e hoje é um dos grandes próceres. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu queria dizer, antes de mais nada, que eu tenho assim a vantagem de ter atuado nas duas mídias, a TV privada, a TV Globo e a Verdes Mares, sem esquecer que trabalhei também na Verdes Mares do Ceará, e a TV Câmara, né, que é uma TV considerada uma TV dentro do campo público. Dentro da academia, e eu também sou professor da Universidade de Brasília, na Faculdade de Comunicação, a gente não consegue ainda dizer que o Brasil tenha uma TV pública. Por quê? Porque o que se conhece internacionalmente como TV pública, e o melhor exemplo é a BBC, a TIA, a famosa TIA, lá dos ingleses, ela é financiada com verba diretamente paga pelos contribuintes do Reino Unido, né? É bem diferente de uma televisão que é paga também com recursos públicos, como é o caso da TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, etc, etc. Porque com isso se consegue uma enorme independência, tanto financeira quanto editorial. Tanto que você vê que a BBC hoje tem sucursais no mundo inteiro. Não é uma TV exclusiva do Reino Unido. Ela hoje tem, inclusive, produções específicas no mundo inteiro e se financia a si própria e dá lucro. Curiosamente, dá lucro. Então, a gente tem, nesse campo, que a gente chama de campo público, para usar uma expressão mais moderna, uma série de emissoras de TV no Brasil, que inclui as TVs legislativas, entre elas, como eu disse, TV Câmara, TV Senado e as TVs estaduais e até algumas TVs municipais. Você tem as TVs comunitárias, você tem as TVs universitárias e você tem as TVs de diversas organizações. É o caso de TV Sesc, TV Senai, Senac, brevemente uma TV que eu soube aí que estão querendo fazer. Nesse caso aí, mas aí são mais TVs segmentadas, no caso, né? Segmentada, cada segmento tem. Eu quero me referir a essa tentativa de se estabelecer uma TV pública, quer dizer, uma TV que seja uma alternativa para a mídia, né? Porque o que a gente está observando hoje, que a mídia eletrônica, principalmente, ela não tem controle nenhum, né? Ela é quase que controlada ou tutelada internacionalmente, enquanto os governos, às vezes, né, eles têm problemas, né, porque se um governo for contra a mídia, ele está roubado, né? Ele, às vezes, não pode nem governar. Então, há umas tentativas aí de fazer uma televisão, né, uma televisão que, pelo menos, seja uma alternativa dos movimentos populares ou das universidades ou então do próprio governo, como está acontecendo na Argentina, né? Então, a TV Câmara, eu achei muito importante a TV Câmara pelo fato dela ter só funcionários públicos, né? E realmente apresentar um nível de qualidade muito grande que é a TV Câmara, né? A vantagem do concurso público, se você considerar que até aí ela se diferencia do restante da mídia de mercado, na medida em que você tem que fazer um concurso para ingressar, e é um concurso muito complicado, muito difícil, né? Um filtro de malha muito fina. Então, isso daí já dá um diferencial muito grande para essa emissora de televisão. A minha experiência na TV Câmara, para retomar a tua pergunta original, ela é uma experiência extremamente revigorante, na medida em que eu encontro dentro dessa TV uma liberdade que dentro da mídia privada, em certas áreas, eu não tinha.
Por exemplo, aqui a gente não pode, de forma alguma, nós estamos gravando essa entrevista dentro da Câmara dos Deputados, a gente não pode, de forma alguma, dar uma notícia sobre a posição de um deputado sobre um determinado tema sem dar o contraponto. Então eu tenho o governo e tenho a oposição. Eu tenho a discussão dos temas permanentemente, até como uma regra. O que já diferencia da TV privada, que sempre que é o tal do pensamento único, né? Elas determinam que aquilo, né, é a verdade que quer estabelecer e que quer imprimir, quer impingir, no caso, né? Então, é muito importante que a gente aprenda isso nas escolas de jornalismo, né? E a escola de jornalismo geralmente é comum, tanto para o jornalismo impresso quanto para o jornalismo televisivo, não é isso? Então a gente aprende o seguinte, olha, ver as duas, os dois lados da moeda, né? O pró e o contra, né? A notícia tem até 3, 4 lados. Então. E essa é uma experiência que a gente exercita diariamente na TV Câmara, na TV Senado. Não é o caso da TV Justiça, é curioso, lá já é diferente. Não é o caso, por exemplo, das emissoras da Empresa Brasil de Comunicação, porque é uma empresa que tem por finalidade distribuir material de divulgação das ações do governo federal e, em alguns casos, até de alguns governos estaduais, mas basicamente do governo federal. Então é completamente diferente, cada uma com sua missão. Mas eu queria só retomar, essa experiência da TV Câmara, que eu estou tendo, já tem 5 anos, é uma experiência muito rica, na medida em que você pode, aqui dentro, colocar em prática uma série de ensinamentos que a gente dá para a molecada lá na academia, mas não pode exercitar na mídia privada. É uma coisa curiosa. Aqui sim, e com a vantagem de você ter, primeiro, um público extremamente exigente, que é o público que assiste a esse tipo de emissora de televisão. Segundo, você ter... Quem é esse público, mais ou menos? Esse público é um público normalmente o formador de opinião. Se eu estivesse numa sala, por exemplo, de uma família média brasileira, você tem sempre uma pessoa que é considerado o interpretador, quem explica a notícia para o grupo. A TV Câmara seria, assim, uma espécie de explicadora, porque a ela não compete exclusivamente dar notícias, mas também explicar. Daí a quantidade enorme de programas, de debates, de discussão, de confronto de opiniões que a TV Câmara tem. Não por uma questão de economia. Até eles são baratos, tudo bem. Mas porque essa é a função do parlamento, o parlare, né? O entrechoque de opiniões. Coisa que a TV privada não tem hoje. Se você parar para pensar, Leite Filho, hoje, e se lembrar, quais são os programas de debates que você tem na TV aberta hoje no Brasil? Praticamente nenhum, Não há debate. Não há debate. Você tem um programa de entrevistas, no caso da Rede Globo, que é feita pelo Jô Soares. É uma meio brincadeira. É mais um espetáculo, é mais um espetáculo, mas é o único que preenche. O resto tudo está na TV segmentada, tipo Globo News, que ainda promove alguns debates, não é? Band News e agora, mais recentemente, a Record News. E acabou. Na TV aberta no Brasil você não tem o debate que enriquece, que fortalece as opiniões, que cria uma consciência sobre os temas mais relevantes. Você não tem. E isso daí só a TV, chamada TV pública, nesse momento, tem condições de oferecer. E tem também, a TV Câmara, ela tem apresentado grandes documentários, né? Ela tem pegado cada figura histórica, né? Às vezes viva, às vezes não. E ela faz um relato e às vezes entrevista, né, e aborda a vida da pessoa. São grandes figuras nacionais e que marcaram a história contemporânea ou mesmo passada, e que realmente são também trabalhos até premiados nacional e internacionalmente, né? Chico Mendes foi um desses documentários premiados, dirigido por uma colega nossa, Dulce, que é um primor de documentário, um documentário lindíssimo,
muito bem cuidado, muito bem apanhado, até reconstituição de cenas. Um colega nosso aqui, muito parecido com o Chico Mendes, fez o papel do Chico Mendes. Ele não fala no documentário, ele só aparece e tal. Mas até o chapéu, a posição das câmeras. Eu me lembro no dia que eles estavam gravando lá no estúdio e me chamou muita atenção assim, o cuidado, o esmero que a Dulce e sua equipe, a equipe da TV Câmara, tiveram na realização desses documentários. É outra área que a TV privada não tem como competir com a TV pública. Porque a TV privada, por mais que ela queira, por uma questão de audiência, por uma questão de mercado, por uma questão comercial, ela não tem como investir em produtos desse tipo. Raramente você vê na TV privada algum documentário desse tipo. Você vê programas parecidos, tipo o Globo Repórter, esses especiais que a Globo faz de vez em quando, e quando faz muito bem, mas são muito poucos e muito pontuais. É que eles têm um grande problema, que é o problema da audiência, né? A briga que seria comercial. Por uma questão comercial. Porque investir num produto desse é complicado, porque você não tem a garantia do retorno. Como tem, por exemplo, a garantia do retorno numa novela. A novela já é feita com todos os requisitos para que ela tenha o retorno. Se você parar para pensar, o telespectador talvez nunca tenha parado para pensar nisso. Mas se parar para pensar, você observa dentro de uma novela, como a das 8, por exemplo, vários núcleos de ação. Cada núcleo daquele pega um público. Então você tem um público infantil, tem um núcleo de crianças, você tem um núcleo infanto-juvenil, você tem um núcleo de pessoas mais ricas, você tem um núcleo de pessoas mais pobres, você tem um núcleo mais engraçado, você tem um núcleo mais triste e percorrendo tudo isso uma trama que te segura e te remete a novos capítulos. Numa técnica, por exemplo, de que de 3 em 3 minutos em qualquer novela tem que acontecer alguma coisa muito importante. As pessoas acham em casa que aquilo tudo é uma coisa natural, etc. Não, ela é quase científica.